Amigos, vamos falar agora sobre música clássica indiana, né? Quando a gente fala de música clássica ocidental, a gente pensa em orquestras sinfônicas, pensa no Beethoven, no Mozart. O que é que caracteriza a música clássica indiana? Bom, a música clássica indiana ela é baseada nos modos. Cada modo tem a ver com uma estação do ano, um clima. Dentro da estação do ano, se é quente e úmido, se é frio, seco, se é frio e úmido, se é de manhã, se é meio da manhã, se é meio-dia, se é meio da tarde. Isso tudo influencia de acordo com o modo, né? Para que a pessoa também entre em sintonia com aquele momento de uma forma diferenciada. Por exemplo, de manhã nós temos normalmente de tocar as peças com uma segunda menor, por exemplo, e uma terça menor. Isso no caso de ser uma peça feminina, que é a que nós vamos mostrar em seguida. No caso de uma peça masculina, ela é tocada a segunda menor, a terça maior e a sétima maior. Na peça feminina, a sétima é menor, a sexta é menor, a terça é menor e a segunda é menor. Então tem toda essa variação e dentro de cada raga, que é uma cabeça de chave, tem toda uma variação dos raginis, que são chamados, para que sejam feitas composições a respeito daquele raga dentro do mesmo mood, mas com uma nota ligeiramente diferente. A música clássica é calcada nisso, né? E de acordo com o andamento rítmico também, né? Sobre o ritmo, eu gostaria de falar que música clássica indiana, em termos de ritmo, eles são os cientistas do ritmo. Então a gente pode pensar assim, eles estudaram todas as variações e variáveis possíveis matemáticas, eles são os grandes matemáticos do planeta, a gente tem que lembrar isso. A matemática nasceu lá, o conceito do zero, né? Então eles simplesmente foram sistematicamente fazendo tudo o que era possível matematicamente dentro de um compasso, dentro de uma tala, como é chamado na Índia, né? Então isso é música clássica, na realidade. A diferença entre a música clássica indiana para ritmo e a música popular ou folclórica é exatamente que na popular você toca só um groove simples e você não tem muitas estruturas complexas como é usado no clássico. Por exemplo, uma delas é o tihai, uma frase que você repete 3 vezes. Então, takatira kita dá, takatira kita dá, takatira kita dá. Tá? Isso aí baseado em 8, por exemplo. Então você estuda um jeito dentro de 4, 7, 11 de fazer uma frase 3 vezes, cuja última nota vai ser a cabeça do tempo. Isso vai ficando complexo e mais complexo, vai se adensando em estruturas maiores com outros nomes, chakradhar, tal. Então isso não tem na música popular, nos bhajans e nos mantras simples. É só realmente o tala simples, o chamado teka do tala. E na música clássica eles usam todas as possibilidades possíveis, por isso que eu chamo eles de os cientistas do ritmo. E a gente teríamos assim algo parecido como a introdução, parte A, parte B. Passar para o Cruz, porque essa parte certo. É muito interessante, das partes da música. Existe sim. Por exemplo, existe a abertura do raga, da peça clássica, que se chama alap. O alap é como se fosse uma síntese do que ocorre dentro do raga. No alap tem tudo, só que mostrado, colocado de uma forma muito lenta, muito introspectiva, para que seja criado o humor do intérprete para com a plateia e para com o clima, o momento que está sendo vivenciado ali. Existe depois, dentro desse alap, outros andamentos que se chama Jori Jala, isso ainda sem o acompanhamento da tabla, que é colocado de uma forma rítmica, mas livre, ad libitum. Depois entra o Gat, no andamento que se chama Vilambit, que é um andamento lento, por exemplo, no caso Tintal, então entra bem lento, da, den, da, tem, da, na, tem, tá, den, da,
Tempo 1 novamente. Então, dentro disso, são colocadas as notas. Sa, re, ni, sa, sa. Uma forma bem lenta. E depois vai para o andamento médio e depois para o andamento rápido, que chama drut. E do rápido vai para o prestíssimo, que chama jala. É onde ocorrem muitas improvisações. A tabla faz solo, o sitar faz solo, o cantor faz solo. E depois encerra com um tihai final. E quanto fórmulas de compasso, né? Aqui a gente tem quaternário, ternário, e às vezes eu ouço, né? Me parece que tem muita coisa de compasso composto, né? É isso? Na realidade, não composto como a gente pensa assim. O que acontece é que naquela região é muito comum você tocar 7, 11, 9, não só na Índia, mas no Oriente Médio como um todo, né? Então, um 7 você pode organizar como sendo 3, 2, 2. Tin, tina, dina, dina, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Na música indiana, eles organizam isso já com o teka, que é, vamos supor, uma base para aquele ritmo, todo modo. Então, aí você dá um nome para aquela tala, por exemplo, Rupaktal. Então, todo tablista, todo músico indiano sabe que o Rupaktal tem a sua teka em tin, tina, dina, dina, certo? Agora, tem outros tipos de 7, onde pode ser 2, 3, 2, então depende do tala. Tem centenas de tala. Tá? Mas tem os mais comuns, com certeza. Hoje a gente tocou Dadra, que é em 6. Tocamos muito Tintal, que é chamado de King Tal, porque tudo se aprende nele. É 16, ele é o mais orgânico, porque ele ainda é 4, mas ele é longo o suficiente para todas essas estruturas complexas, como o Chakradhar e o Tihai que a gente estava falando, né? Isso, os Tihais são feitos em quaisquer compassos. Então, por exemplo, no caso do 7, se você tem tin, tina, dina, dina, dhati, dhane, da, dhati, dhane, da, dhati, dhane, tin, tina, dina, dina. E aí tem tema e variação que é feito então em todos os talas, né? Porque as sílabas da tabla são as mesmas, né? Depois que você aprende, dha, tin, dhati, dhati, você depois organiza elas nos compassos, né? Tá certo? Então, a música clássica indiana teria quantos anos, então, se fôssemos pensar assim? Porque o que acontece muito, né? Às vezes a gente está vendo um filme ocidental. Isso acontece muito quando gringos vão fazer filmes sobre o Brasil. Que aí, tipo aquele Lambada, que é clássico, né? Que aí põe uma Índia branca, né, aquela coisa, dizendo que é o Brasil. E às vezes os ocidentais vão fazer algum filme sobre a Índia, não sei, se for um filme, vamos chutar aqui, falando sobre o Krishna, que está lá nos Vedas, que é um livro antiquíssimo da Índia. Nos livros da Índia não se falava ainda desses instrumentos, né? Não, tem registro sim. Tem registro nos Vedas, no Mahabharata, em outros... No Samaveda, né? Agora, a música clássica naquela época não era como a música clássica que a gente está tocando e representando aqui. Houve uma evolução, houve uma mudança. Então, esse tipo de forma foi desenvolvido, e tem vários tratados ao longo de milênios que vão atualizando essa música clássica, né? Então, por exemplo, essa que a gente toca talvez tenha 500 anos, 700 anos nessa forma, né? Nessa estrutura, nessa reorganização do clássico, porque ela foi se transformando ao longo do tempo, tá? É muito diferente dos primórdios da música clássica, que ainda continua sendo clássico, que é quando lá, 5.000 anos atrás, os indianos começaram a organizar tudo, organizar os modos, os ragas e os talas. Isso, a base é já do sul da Índia e bem milenar, mas isso foi se transformando. Tá bom. De acordo com a história, os ragas foram compostos por Shiva. O primeiro raga que ele fez chama Bhairav, que é homenagem a ele mesmo. O Shiva? Shiva. O segundo raga que ele fez foi em homenagem a Parvati, que chama Bhairavi, que é o raga que nós vamos mostrar encerrando a nossa história, né? As notas já existiam. Saregama Padani é a forma abreviada de falar o nome das notas, né? Sadaj, Rishabha, Gandharva, enfim. E cada nota tem a ver com correspondência ao nosso anel de chakra. Por quê? Além das 12 notas de tons
e meio tons que existem na música ocidental e na música indiana também, nós trabalhamos com mais 22, que são chamados Shruti, que é onde... Isso daí é Shruti, Sare, Sare, são os microtons, né? Que na tradução correta de Shruti é o ouvir. É onde se estabelece o processo terapêutico da música, né? Que entra em contato com partículas que estão em nossa coluna vertebral para dar os acertos na nossa região do centro nervoso. Interessante. Bem, antes de irmos para o nosso último bloco, eu queria dar uma dica para vocês aqui, já que falamos de música clássica da Índia. Temos aqui o livro do Alberto Marsicano, A Música Clássica da Índia, que saiu aí pela editora Perspectiva. E você pode encontrar também uma entrevista do Thunderbird com Alberto Marsicano aí no showlivre.com. Você entra aí no showlivre.com e clica em Thunderview. É isso aí. Ele acompanha com um CD também, bem didático. Eu gravei com o Marsicano, né? E tem alguns exemplos exatamente de Tala, porque pretende ser didático, né? E é um livro muito bom porque ele tangencia todos os conceitos básicos que você precisa saber para entender, para começar a entender o que é essa complexa música indiana.